Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje estamos aqui porque vamos continuar a nossa série sobre insuficiência renal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre algo muito importante, a insuficiência renal aguda. Vocês não podem perder, então clica no play e vamos aprender juntos. Mas é claro, antes de começar, não se esqueça, se você ainda não está inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Normalmente, os rins filtram o sangue removendo as toxinas, os resíduos, além de excesso de água e sal do organismo. Contudo, pode ocorrer uma lesão renal aguda, que nada mais é do que quando os rins param de funcionar de uma maneira súbita, ou seja, ele vai parar de funcionar de uma maneira rápida em um curto período de tempo. Outro termo que comumente se usa para lesão renal aguda é a insuficiência renal aguda. A lesão renal aguda pode ter diferentes causas. Inicialmente eu vou citar cada uma delas, mas podem ficar tranquilos que depois eu vou explicar elas. Então as causas de insuficiência renal aguda ou lesão renal aguda são: quando menos sangue do que o normal flui, ou seja, menos sangue do que normal vai para os rins. Segundo, quando os rins são danificados diretamente por uma lesão, ou por um trauma, ou mesmo por uma doença. E em terceiro e por último, se existe qualquer bloqueio no caminho por onde a urina segue antes de ser eliminada pelo corpo logo depois que é produzida pelos rins. E agora, como eu acabei de falar, vamos explicar cada uma das 3 possíveis causas de lesão renal aguda que acabei de citar, começando pela causa que é quando menos sangue do que normal flui ou menos sangue do que normal vai para os rins. Diferentes coisas podem fazer com que isso aconteça. Um exemplo bem comum é uma condição chamada insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, o coração não pode ser capaz de bombear o sangue de maneira suficiente para os rins, e isso vai acabar levando à lesão renal aguda. Outra coisa pode ser devido à perda de sangue, que pode ocorrer, por exemplo, durante uma hemorragia, ou seja, se você perde sangue, se você está sangrando, menos sangue vai para os seus rins e, consequentemente, você poderá ter uma lesão renal aguda. Agora vamos falar sobre a segunda causa de lesão renal aguda que acabamos de citar, e ela é quando os seus rins são danificados diretamente por uma lesão, ou por um trauma, ou mesmo por uma doença. Nessas situações em que os rins podem ser danificados diretamente, podemos citar como exemplo as infecções. Outra alteração que pode causar um dano renal direto pode ser pelo uso de certos medicamentos. Dentre esses medicamentos, o mais comumente usado e que podem causar lesão renal aguda são os anti-inflamatórios. E um último exemplo de lesão renal aguda causada por danos diretos aos rins, temos a situação de lesão por alguma doença autoimune. Nas doenças autoimunes, o que ocorre é que o seu sistema de defesa do organismo fica tão alterado, fica tão potente, que ele acaba atacando o próprio corpo da pessoa. O exemplo mais conhecido de doença autoimune que ataca os rins e que pode levar, consequentemente, à lesão renal aguda é o lúpus eritematoso sistêmico. E agora, por último, mas não menos importante, falaremos da terceira possível causa de lesão renal aguda, que é quando existe um bloqueio no caminho por onde a urina segue, antes de deixar o corpo, logo depois que ela é produzida pelos rins. Nessa situação, eu costumo comparar como quando nós colocamos uma barragem em um rio, ou seja, nesse caso vamos imaginar que o rio representa o caminho por onde a urina passa, e a barragem representa o problema que está bloqueando a passagem dessa urina. E o que pode causar essa obstrução ou esse bloqueio no trajeto normal da urina? Podemos citar como causas de bloqueio do sistema urinário os problemas de próstata, no caso dos homens. Também podemos citar alguns tipos de pedra nos rins, sendo que essas pedras podem obstruir a passagem de urina e com isso causar a lesão renal aguda. E também podemos citar alguns tipos de cânceres dentro do abdômen, Alguns tipos de cânceres dentro da barriga, que também podem crescer tanto e ao crescerem podem causar essas obstruções no caminho ou no trajeto por onde a urina normalmente segue antes de ser eliminada do corpo. E ainda falando nesses cânceres, podemos citar como cânceres que podem obstruir o sistema urinário, o câncer de colo de útero, no caso das mulheres, ou o câncer de próstata, no caso dos homens. Quando ocorre esse bloqueio no trajeto ou no caminho da urina, esse bloqueio causa uma dilatação, causa um aumento da pressão dentro dos rins, o que pode acabar levando a danos e, finalmente, a lesão renal aguda.
Bem, depois de ter falado sobre as causas e explicado cada uma dessas causas da lesão renal aguda, vamos falar um pouco sobre os sintomas. Algumas pessoas podem não apresentar nenhum sintoma no início do diagnóstico da lesão renal aguda. E isso é relativamente comum, ver esses pacientes que não têm nenhum sintoma com o diagnóstico da lesão renal aguda. Esses pacientes normalmente irão descobrir que têm o diagnóstico de lesão renal aguda após receber o resultado de um exame de sangue ou o resultado de um exame de urina de rotina. E esses exames podem ter sido coletados durante uma internação hospitalar ou mesmo durante uma consulta normal de check-up ou uma consulta de acompanhamento em um consultório médico. Já no caso das pessoas que apresentam sinais e sintomas, esses sinais e sintomas podem incluir urinar menos, uma diminuição na urina, ou mesmo parar de urinar totalmente, aparecimento de sangue na urina, ou uma urina avermelhada, ou mesmo uma urina com cor marrom, inchaço, ou como nós médicos chamamos, o edema, que ocorre especialmente nas pernas, nos pés e nos olhos, e habitualmente já ocorre de manhã, quando o paciente acorda. Outros sintomas são os vômitos ou mesmo falta de apetite, sentir-se fraco ou facilmente sentir-se cansado, começar a agir de maneira confusa ou estranha, ou seja, agir de uma maneira fora do seu normal, falta de ar e, por último, um dos possíveis sintomas de lesão renal aguda podem ser as convulsões. E o que são essas convulsões? São aqueles movimentos rítmicos, involuntários e de início súbito. Geralmente as convulsões estão associadas à perda de consciência e também à perda de controle do próprio corpo. Então, depois de tudo isso, deve ter surgido a dúvida, Quando que eu devo procurar o meu médico? E a resposta é: você deve procurar atendimento médico assim que apresentar qualquer um desses 8 sintomas que acabamos de citar acima. E no caso de você ou do paciente já esteja no hospital, já esteja internado, bem, por favor, informe isso ao seu médico. Ele com certeza saberá o que deverá fazer. Nesse caso, o seu médico já deve estar suspeitando de lesão renal aguda, e ele com isso vai perguntar sobre os seus sinais, sobre os seus sintomas, e também fará exames de sangue e de urina para descobrir a causa, a gravidade e também o grau de funcionamento dos seus rins. O seu médico também solicitará um exame de imagem, e nesse caso, provavelmente solicitará um ultrassom. A indicação do ultrassom é para procurar se o paciente tem um daqueles já citados possíveis causas de bloqueio no sistema urinário. E é importante ressaltar que muitas vezes os exames de imagem são normais, mesmo quando o paciente já tem um diagnóstico de lesão renal aguda. E devido a muitos exames de imagem estarem normais nos casos de lesão renal aguda, uma das perguntas que eu mais ouço dos pacientes ou mesmo dos acompanhantes é a seguinte: doutor, eu fiz o ultrassom e o médico do ultrassom falou que a imagem dos meus rins são totalmente normais. Como é que eles podem estar com lesão renal aguda se o ultrassom está normal? Meus queridos, esse vídeo já ficou muito longo, por isso vou ter que deixar a resposta para o nosso próximo vídeo. Mas se você ficou até aqui é porque eu consegui te informar, consegui te entreter e por isso acho que merece o seu like, Claro, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois assim que eu postar o próximo vídeo com essa resposta e com muito mais informações, você vai receber um lembrete do nosso canal. E é claro, não se esqueça, beba água.